quando a gente entra na faculdade, tudo muda um pouco de ângulo. Ninguém entra na faculdade tendo a empatia que o médico precisa ter. Assim como ninguém entra na faculdade tendo o conhecimento médico que o médico precisa ter. A faculdade não vai te formar apenas como médico, apenas como um profissional que vai saber medicina. Mas a faculdade vai ter que te formar como alguém, um sujeito que tem a capacidade de ter empatia para ser médico. Durante a faculdade, isso eu posso falar por mim também, que na minha formação a gente não teve muito essa visão de preocupação com a questão do doente. Nós não somos estimulados a cuidar, na verdade, da pessoa doente. Então, a formação, na verdade, seria para você curar e cuidar das pessoas. Tem gente que diz que medicina é uma arte, a medicina pode ser entendida como uma arte, pode ser entendida como uma profissão, mas assim, o fato é, nós não somos deuses. A gente sabe que na prática médica, o conhecimento é extremamente importante. E para ele ser realmente eficaz, ele tem que estar associado a uma postura correta, que a gente chama de habilidades e atitudes, né? Então, não é só ter conhecimento técnico, você precisa, além do conhecimento técnico, ter uma qualidade humanística no mesmo nível de excelência. E isso, infelizmente, a faculdade te ensina só um pouquinho. Na minha formação, eu tive o que eu digo, que eu tive exemplos e tive os meus contra-exemplos também. Eu tive exemplos maravilhosos de professores que eu disse assim, nossa, eu quero ser assim. E eu tive professores também que eu digo, nossa, eu realmente não quero repetir o que essa pessoa fez comigo. Então, quando eu ouço muitas vezes um desabafo de um aluno, eu pergunto, eu digo assim, então vamos refletir. O que você quer para você? Você quer um dia, quando você estiver numa posição diferente da que você está hoje, você vai repetir o que você viu e não gostou? Ou você quer fazer diferente? Os cursos na área da saúde, mais precisamente a medicina, precisam olhar para os aspectos ocultos que estão implicados na formação. Diria isso porque todos esses aspectos ocultos, eles podem gerar um certo impacto na formação dessa existência humana que são os nossos alunos. Isso pode levar a uma prática mais humanizada, uma prática mais digna, a uma relação médico, paciente, família e equipe mais contextualizada, mais holística. E dentre todos esses aspectos que se levarmos em consideração, tem um muito importante que é enxergar também o processo da finitude da condição humana, que muitas vezes o médico precisa encarar e vivenciar isso na sua prática profissional. São vários fatores ligados a esse processo, a esse movimento de humanização nos cursos da saúde, precisamente a medicina. Como projeto de intervenção do FAIME, deu uma atenção especial ao assunto das comunicações das más notícias. E aí, dentre essas comunicações, uma que requer um olhar mais delicado, mais sensível, por se tratar de um dos grandes sofrimentos da humanidade, que é a finitude humana. Como diz o professor Dr. Léo Pessini, a ética não diz somente respeito ao processo de decidir, mas também envolve a qualidade das relações, tais como continuidade, abertura e confiança. A formação precisa levar em consideração as particularidades do ser, para que a gente dê espaço aos nossos alunos à livre expressão, ao posicionamento crítico, a sensibilidade diante das questões da vida e da morte. Ou seja, a relação do professor, ela influencia no nosso trato, no nosso futuro como médico, né? E a gente percebe também que, às vezes, na teoria é uma coisa, né? Você pode, o ensinamento médico em si, você consegue ver na teoria, né? Você consegue, tem um livro de fisiologia, tem um livro, sei lá, de bioquímica que você consegue aprender ali, mas tem coisas que é a vivência em si, que não tem livro, sabe? Você não pode, empatia, você lê e pronto, você consegue aplicar, não. É algo que com a própria vivência
você vai, digamos que, executando aquilo. Se durante a nossa graduação nós tivermos uma boa base, uma boa relação, uma boa comunicação, principalmente com nossos professores e acima de tudo também com nossos colegas, nós seremos os profissionais mais bem capacitados nesse sentido de até mesmo de fortalecer e dar uma positividade nessas comunicações de morte e de diagnóstico de doenças degenerativas. A gente perde aquela ideia de eu vou ajudar como eu puder, eu vou dar um apoio, eu vou dar um material, eu vou dividir com ele meu conhecimento. A gente perde isso, infelizmente, essa noção de companheiros, essa noção de irmãos no mesmo curso, na mesma fase da vida, para virar uma sessão de quem pisa na cabeça de quem consegue as melhores vagas, quem consegue as melhores notas. E isso muitas vezes tirando do outro, competindo com o outro, buscando machucar o outro e chegar a algum lugar sendo sempre o melhor. E o melhor muitas vezes está sozinho. E eu fico pensando ao mesmo tempo, como que eu vou chegar no final de 6 anos de competição brutal, como é que eu vou chegar no final dessa pirâmide sendo uma pessoa empática que meus pacientes precisam que eu seja? Quando eu cheguei no quarto ano, eu acho que eu estava pedindo socorro. Cheguei no 4º ano dizendo assim, eu não consigo, eu não tenho mais resiliência para isso. Eu tinha chegado no meu limite de resiliência. Eu não conseguia ir adiante daquilo sem não sei se uma intervenção, mas sem uma modificação na forma como na minha caminhada. É aquilo de que às vezes você tem que saber quando você deve correr, quando você deve caminhar. Eu tinha corrido, eu precisava caminhar, mas eu não podia fazer isso. E nisso começa a surgir os nossos pedidos de ajuda mesmo, pedidos de socorro, talvez. E quem são as nossas figuras? Para quem os nossos olhos se voltam, cheio de admiração, cheio de respeito, e é de que a gente espera apoio por terem sido pessoas que passaram pelo que a gente passa, os nossos professores. E acho que quando a gente não alcança isso, quando a gente não encontra isso nos professores, mais uma parte do brilho se apaga. Já aconteceu de vir aluno comigo, como eu acompanho vários módulos seguidos, então eu acabo conhecendo um pouco do perfil de cada aluno. O aluno que ele é mais esforçado, o aluno que ele tem uma facilidade maior de aprender. E quando você vê que teve uma queda de rendimento, que aconteceu alguma coisa, que aquele aluno está mais retraído na sala, que ele não está mais respondendo da maneira que ele está, eu particularmente gosto muito de chamar aquele aluno para conversar. Eu não me considero particularmente uma professora que, eu vou dar nota, eu vou facilitar a vida de aluno, não é isso. Mas eu acho que você pode sim, tem como sim, você saber ouvir e ao mesmo tempo você saber cobrar. Né? Quando eu estou dentro de sala, eu dou a minha disciplina, vamos fazer a prova, vamos ter o rigor científico que a gente precisa ter, mas eu não preciso humilhar ninguém, eu não preciso ofender ninguém, eu não preciso ser grosseira com ninguém para chamar um aluno, para corrigir, para dizer, isso aqui não é dessa maneira que você faz, isso aqui, bora trabalhar de outro jeito para ficar melhor? Cientificamente falando, o que vocês acham que poderia ficar melhor? Bora avaliar o colega. Então, eu percebo que existe um processo de construção. E quando você consegue ouvir, você consegue também se trabalhar e ver o que você poderia fazer de diferente, o que você poderia fazer melhor, que ajude realmente na escadinha daquele conhecimento deles. Né? Nós somos, assim, um apoio para que eles construam cada uma a estrada deles. Então, como é que você não vai dar esse apoio? Eu me sinto responsável. Nós temos uma relação muito próxima com os nossos professores, mais próxima ainda com os nossos colegas, que essas relações, ao longo do tempo, vão se maturando, vão amadurecendo, e elas formam a base de como nós iremos abordar o nosso paciente futuramente como profissionais. Então, nesse sentido, a relação e principalmente a comunicação entre as pessoas é um fator preponderante e benéfico na propedêutica do médico, do bom médico. Não é que a gente espere facilidades, professora. Não é que a gente espere que o professor chegue, passe a mão na cabeça e fale assim, olha, você se deu mal nessa prova, que pena. Eu vou lhe passar, porque não é isso. É que a gente espera um pouco de empatia. Tem um professor
que é compreensivo, ou aquele professor que sabe escutar, sabe lidar, ou sabe abordar o aluno, como passar o conhecimento. Ele instiga o aluno a querer realmente aprender as coisas certas, a aplicar aquilo de maneira certa, e isso é muito interessante. Ao contrário também, né, do professor que é rígido, aquele professor rude, aquele professor que não consegue ser, digamos, flexível. Isso também prejudica a nossa formação, no sentido de que a gente vê aquilo, pelo menos assim, particularmente, né, com uma certa tristeza, digamos assim, né? Porque, às vezes, dependendo do aluno também, da dificuldade dele em aprender, da vivência dele, na própria vida pessoal, porque o aluno em si ele é uma pessoa, né? Ele é um ser, então ele tem problemas também. Como o Ícaro falou, ninguém é Deus, né? Apesar da gente estar lá dentro, todo mundo tem dificuldade. Então, um professor que, digamos, não colabore para tornar aquilo mais leve, pode prejudicar o aluno. Aquele ambiente que você nunca viveu em nenhum momento da sua vida. Um momento que você vai ter pessoas com sofrimentos, muitas pessoas com sofrimentos. Talvez o sofrimento que você viveu no passado era um ente querido que faleceu ou teve uma doença grave, e foi casos isolados. Mas a partir do momento que você entra no curso de medicina, são várias pessoas com esta característica. E o curso ele tem que te preparar para isso. O que você está querendo, o que você está passando como tratamento, como boas maneiras, boas atitudes, com certeza a adesão ao tratamento desse paciente vai ser muito maior e muito melhor. Na formação, se o aluno ele é visto também num contexto geral, né, de problemas, de situações difíceis, porque assim, não é todo mundo também que sabe cuidar. Cuidar da doença, talvez tecnicamente muita gente consiga fazer, né? Ali é ensinado o quadro clínico, diagnóstico e tratamento. Isso é passado, mas o cuidar não é passado no seu contexto amplo de cuidar, né? E se eu também não sou visto nesse contexto e não sou orientado, isso também vai ficar mais difícil. E quando você tem amor e afeto, como se você entrasse nas necessidades da pessoa. Você consegue entender, você consegue enxergar o semblante dela. E se você tira isso, você vai começar a trabalhar com máquinas. Se torna exato. Eu não enxergo a medicina dessa forma. O interno ele vai entrar no internato com uma insegurança patente, né, evidente, e à medida que o tempo passa, ele vai ganhando experiência. Ele vai exercitando, fazendo anamneses, dependendo do estágio, né, fazendo várias situações, exercendo as atividades necessárias, ele vai ganhando confiança. Agora, a postura dos professores, especialmente no internato de medicina de família e comunidade, para com o interno, ela favorece esse processo. Os pacientes, eles nos veem como pessoas que podem ajudá-los, eles nos veem numa posição de responsabilidade, nós temos que nos ver em uma posição de responsabilidade, e nós temos que lembrar que, embora nós estejamos em uma posição de responsabilidade, nós temos falhas e nós estamos sujeitos a dificuldades. Por exemplo, chega um paciente que eu peço uma sorologia e vem ali, por exemplo, um HIV positivo. E agora? Como é que eu vou comunicar? Primeiro, será que é isso mesmo, esse diagnóstico é confiável? Segundo, como é que está o estado do paciente hoje? Terceiro, como é que está o meu estado hoje? Quarto, será que eu estou garantindo a privacidade do paciente? Eu vou falar da melhor forma, qual a melhor abordagem? Então, eu acho que se o professor ele tem essa formação e ele exerce esse conhecimento que ele aprendeu para com o aluno, é fantástico. Quando eu perdi a fé naquilo que eu estava estudando, naquilo que eu estava vivendo, eu perdi, o meu desempenho se foi. E eu acho que a faculdade perde alunos assim. Perde alunos que estão dentro da faculdade. Eu acho que a faculdade perde alunos que continuam estudando. Porque se a sua consciência, se o seu aprendizado, se a sua memória não são mais as mesmas, algo foi perdido. Ao mesmo tempo que tentam te ensinar a ser um bom médico, e ser um bom médico você tem que ter empatia, ao mesmo tempo todo o processo pode ser endurecedor, um processo cada vez mais rápido, mais robotizado, cada vez mais, digamos assim, um ambiente que cada vez despersonaliza o sujeito e acaba tratando todos de forma iguais. E se você trata todos de forma iguais, a faculdade acaba te endurecendo de certa forma. Quando você chegar no final desse caminho, aí que vai entrar o papel contraditório. Ao mesmo tempo que você precisa ter empatia, que o médico precisa ter,
você permaneceu 6 anos, às vezes 7, num ambiente que te endureceu e ver as pessoas da mesma forma, a vê-los apenas como chega e sai, um paciente chega e sai, e aquele paciente deixa de ser Dona Maria, de 68 anos, 3 netos, passa a ser cama 7 ancianias. Nós temos que entender que as pessoas sim têm diferença e tratar cada um com sua particularidade, porque cada um é um mundo. Então, se nós fecharmos o nosso mundo, nós não vamos entender o mundo do outro, que é a mente do outro. Então, eu acho interessante de entrarmos num curso desse, igual eu já falei, que tem um valor, um quesito social. As pessoas colocam sobre nós o quesito social é o seguinte: não podemos deixar nos levar a esse patamar, a nos exaltarmos, mas entendermos que nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Ou seja, entender o mundo de cada um e fazer a diferença sobre cada um dessas pessoas. Não agindo conforme o que pensamos, não só, eu penso dessa forma, então eu vou agir dessa forma. Não, e aquela pessoa, como ela é? Será que a forma que eu agir vai ser ideal para que eu agir com ela? A partir do momento que os profissionais são sensíveis e nos passam essa sensibilidade, nós vamos gradativamente aumentarmos a nossa sensibilidade. Potencializa sua formação como sujeito. Sim, potencializar. Porque é a mesma coisa, se você está em um ambiente em silêncio, você, mesmo que tenha uma característica de falar muito, você vai manter em silêncio. Se você entra em um ambiente, você tem a característica de falar muito, e esse ambiente não fala muito, você vai se adaptar. Então, se você entra na universidade e os médicos, os profissionais que estão ali, têm afeto, têm amor e te passam aquilo, mostram que eles agem dessa forma, você vai automaticamente começar a agir dessa forma. Entrando na seara dessa comunicação um pouco mais profunda, a gente entra no aspecto também das notícias que não são agradáveis perante o público, perante os nossos pacientes, que é o caso dos diagnósticos de doenças consideradas, além de crônicas, consideradas degenerativas, como é o caso de muitos cânceres, de algumas doenças muito invasivas no organismo desse paciente, e até mesmo, eu acho que o ápice da comunicação, que de certa forma afeta muito a relação médico-paciente e a relação médico com próprios familiares do paciente, é a notícia da morte do paciente, que é um ápice no sentido de postergar uma notícia, ou seja, envolve todo o sentimento de perda dos familiares, envolve também, de certa forma, o abalo do profissional que com o passar do tempo, que com o passar da experiência, ele vai sabendo lidar profissionalmente melhor com esse sentido. Claro que seria muito mais fácil de se lidar no tratamento do doente no contexto não só de doença, mas de pessoa doente. Não é uma doença em si, ele é uma pessoa doente. O principal ponto é trabalhar a comunicação, seja desse contexto que eu falei, de comunicação de doença, ou de uma doença curável, ou de uma cirurgia, seja comunicação de uma situação mais difícil, de uma doença incurável, de terminalidade, e a comunicação não é trabalhada nos cursos de medicina, ou se é trabalhada não da maneira como se deve, né? Pensando nessas coisas, né? Não ficar uma coisa muito mecanizada, muito técnica. Olha, você tem tal doença que vai usar tal remédio, ou que precisa de tal exame, ou você vai fazer tal cirurgia, e se resume a isso. E a comunicação não é só isso. Então, o principal ponto, na verdade, é a comunicação. Fala, ou então, vejo no livro, mas na prática é muito diferente. E lidar com a morte, falar de morte, você dar uma notícia, já é algo difícil. Até porque a própria sociedade em si vê isso como algo difícil, porque realmente é, né? Então, você saber lidar, você saber falar, tem que ter um jeito certo, tem que ter uma certa sensibilidade. Até porque são vidas, né? São pessoas que estão ali, não são robôs, não é um objeto que você está falando, né? É uma pessoa, e aquela pessoa, ela tem uma história, ela tem uma família, né? E você tem que levar em consideração isso, até porque o que você fala para aquela pessoa vai mudar a vida dela. Para você, para o médico, no caso, pode ser que é só mais um paciente dos meus, sei lá, vários que eu tenho. Mas para aquela pessoa, aquele médico é único. A aula te ensina 10% daquilo que você vai ter que utilizar na sua vida.
Por quê? Na prática, o paciente não vai estar tranquilo na tua frente, você não estará num consultório, às vezes, bonitinho, como onde a gente está aqui agora, num lugar refrigerado. Às vezes você vai estar no meio de uma enfermaria com vários pacientes, no calor, e o paciente ele não sabe por que foi internado, os familiares não entendem também, e você vai ter que retomar toda uma situação até chegar àquela notícia mais difícil. E isso, infelizmente, volta para o que a Valerie falou, currículo oculto. O aluno ele tem que entrar na faculdade e lembrar que, além de estudar muito, ler muito artigo, participar de tudo, ele tem que aprender a, como é que eu posso dizer assim, a fazer aquele exercício de se colocar no lugar do outro e de, como é que eu posso dizer, de alguma forma aprender a exercer isso, porque na prática você aprende 20% daquilo que você vai ter que exercer de fato. Então, se o professor ele é muito rígido, digamos assim, o professor não liga muito para a pessoa que você é, isso influencia muito, porque você acaba não se valorizando como profissional, como você pode ser o diferencial, né? Seja numa clínica, seja no hospital que você estiver, né? Então, o que a gente percebe? Cada aluno tem a sua forma de viver a medicina, cada aluno tem a sua história, cada aluno tem os seus problemas, né? E como a gente fala, o tal do currículo oculto, né? Cada um tem. Então, às vezes, o próprio peso do curso em si, de você vestir o jaleco, de você realmente ser médico no futuro, né? Tudo isso influencia muito. Reforço positivo, a ideia de você incentivar um aluno, de você ensinar o aluno através do reforço positivo, é algo que funciona bem. Eu tive alguns professores na faculdade que foram muito eficientes no reforço positivo, em mostrar que você tem falhas, em mostrar quais são as falhas, ou lhe ajudar a enxergá-las, mas lhe mostrar como você pode corrigi-las. Porque é muito fácil você apontar os erros e deixá-los ali. Outra coisa é você ajudar a pessoa a saber como conduzir e como agir. Acho que, na verdade, a função do professor é essa, né? A função do professor, eu sempre olhei para os professores assim, são pessoas mais experientes do que eu, são pessoas mais sábias do que eu. Quando a gente acredita que a gente tem o que aprender com o professor, a gente aprende melhor. Respeitar todos os membros da equipe, inclusive, claro, e principalmente as pessoas que não são médicas, mas que são da equipe de saúde, são tão importantes quanto você, no processo de melhorar a qualidade de vida daquela população. Eu acho que nós deveríamos ter um foco nisso também, porque muitos dos nossos professores acredito que não focalizam nisso, e muitas vezes quando você aprende a lidar com o paciente de determinada forma, você não aprende qual é o papel do resto da equipe. Você não aprende onde você está inserido como equipe, você acaba aprendendo a agir apenas individualmente. Tipo, e antes? E depois? E antes desse paciente chegar a mim? E depois? Quais vão ser os outros responsáveis pela qualidade de vida dele? Quais vão ser os outros responsáveis pelo tratamento dele? Você perde um pouco desse processo e acaba se alienando apenas a sua parte, a sua participação. E a sua participação é um pequeno bloco de toda uma construção. Eu acho que algumas pessoas encontram no sofrimento lições. Eu acho que, em compensação, algumas vezes a gente, com o sofrimento, só aprende a sofrer. A gente aumenta o nosso limiar de dor. A gente sofria com isso. A gente passa a suportar isso. Não que a gente sofra menos. A gente só aguenta sofrer mais, e mais, e mais. Isso não é saudável. Essa nem é a perspectiva que eu espero para os meus pacientes. Eu não quero que ninguém sofra, aguente o sofrimento que tem. Eu preciso diminuir o sofrimento das pessoas. Eu não preciso fazer com que elas suportem a dor, com que elas suportem o sofrimento. A minha função como médico é diminuir isso. Talvez dentro da faculdade, se entenderem que você não precisa fazer o aluno sofrer. Você não precisa fazer sofrer porque ele tem que aprender a sofrer. Você precisa ensiná-lo e ajudá-lo a superar os sofrimentos, porque os sofrimentos são inevitáveis, realmente, em muitas circunstâncias. Mas a gente não precisa só sofrer por sofrer. Não é essa a grande lição. Você está passando por um momento difícil. Você está passando por um momento difícil. Você não sabe, ninguém sabe o que você está passando. Ninguém sabe o que está acontecendo com a sua família, ninguém sabe o que está acontecendo com os seus sentimentos, às vezes até com a sua saúde.
Quantas vezes na faculdade, eu tô terminando o primeiro ano agora, isso já aconteceu comigo algumas vezes, eu imagino que vai acontecer muitas vezes ainda nesses 6 anos. Quantas vezes eu não tive tempo pra sarar, entendeu? Você não tem tempo pra sarar de uma doença boba, às vezes uma gripe, uma virose, você não tem tempo pra descansar. Você sabe que aquele tempo descansando pode ser fatal para o seu currículo acadêmico. Então, se alguém lança para você um olhar de cuidado como ser humano, você vai conseguir lançar esse olhar de volta para o seu paciente. Mas se você passar 6 anos sendo olhado como apenas mais um aluno que tem que bater uma meta, mais um aluno que é uma pessoa, alguém como qualquer outro que precisa bater as mesmas metas das mesmas formas, com critérios totalmente padrões, e não abrindo nenhuma exceção, nenhum olhar para as suas especificidades. Se não lança esse olhar para você, você lá na frente será o médico que vai olhar todo paciente como mais um paciente. Como ficar insensível perto de tudo isso? Desse turbilhão de emoção que eles passam, desses níveis. Eu acho que, na verdade, não precisa. Você não precisa ficar insensível. E se de repente você também não consegue cuidar de si ou administrar os seus próprios problemas, é muito difícil você observar isso na outra pessoa, né? Se você não consegue resolver ali o seu contexto, como é que você vai proporcionar isso além da parte técnica, né? Como eu falei, a parte técnica eu sei o conceito da doença, eu sei o diagnóstico, eu sei o tratamento, mas basicamente eu só sei isso. Se o paciente tem alguma outra necessidade fora isso, fora remédio, eu acabo não sabendo lidar. E quando eu consigo resolver os meus, eu consigo observar o dos outros e entender melhor não só o contexto da doença, mas o contexto do doente. E esse processo, como um bom médico aquele que deixa de ver o ser humano com a doença e passa a ver a doença, o processo, a aparelhagem, o procedimento. Então é isso que a faculdade tem que trabalhar de forma a se encontrar. Nós temos que aprender as técnicas e ao mesmo tempo nós temos que aplicar a humanidade em cada uma delas e não fazer com que essas duas linhas corram separadamente. Porque a nossa profissão, a profissão que a gente escolheu é muito exaustiva. É conhecido os casos de suicídio dentro da medicina, é conhecido os casos de dependência química, é conhecido principalmente a automedicação, é conhecido os casos de problemas psiquiátricos associados a lidar com medicina, a lidar com a rotina de ser médico. Então eu acho que ela não só pode, como ela deve, porque eu acho que de certa forma um bom médico é aquele que consegue lidar consigo mesmo primeiro, para poder lidar com os outros. E é exaustivo. E seria muito mais exaustivo se você não passasse por esse processo de autodescoberta. Trabalhando o ponto da comunicação e trabalhando o ponto do aluno como pessoa, sabendo lidar com seus problemas e o contexto de problemas de relacionamento, problemas na faculdade, qualquer que seja o tipo de problema, isso são 2 pontos que melhoraria muito a assistência médica no pós-término do curso. Você tem um amor e tem um afeto que foi te passado há tanto tempo, antes de entrar na faculdade, através da sua família, e depois da faculdade, através dos professores, daqueles que estavam da tua turma, até mesmo dos colegas de turma, porque se você está vivendo no dia a dia aquelas pessoas, elas passam a ser sua família. Pensa só, 6 anos de curso é muito tempo, você cria uma família ali, cria um laço, um afeto. Então, a partir do momento que você começa a entender cada um, o amor e o afeto com cada um, você vai chegar também no hospital, e a partir do momento que começar a atender o seu paciente, você já vai ter um amadurecimento muito maior desse sentimento. E isso vai ajudar muito, porque você já vai saber lidar. Você vai saber quando a pessoa chegar com aquela feição de tristeza, de dor, e saber o que falar com ela, de saber quando até mesmo não falar. Às vezes de manter um silêncio, de erguer um braço, de dar uma mão, dar um apoio. O amor-afeto ele é necessário e primordial na medicina. A medicina ela não é baseada em livros e artigos científicos. A medicina ela é muito mais que isso. Ela é o contato entre homens. Como é que eu vou ficar 6 anos tendo um estímulo de competição, um estímulo individualista, e no final disso eu seria uma pessoa empática para meus pacientes? Não faz sentido. Então a faculdade é um lugar também que ela precisa, os professores precisam rever a sua visão também, de desestimular a competição.
ela desestimular a comparação entre turmas, a comparação entre alunos, de forma que isso passe a não ser mais saudável. É claro que estímulo para melhorar todo mundo precisa, mas a partir do momento que isso quer dizer que você precisa que você precisa competir e ferir alguém, ser melhor necessariamente, desejar que o seu colega vá mal, desejar que o seu colega não consiga as coisas, mas que você consiga se destacar, se sobressair, diminuindo os outros. A partir do momento que essa competição passa a ser assim, os professores também têm que estar atentos a desestimulá-la. Lidar com essas humanidades, com as ideias de que você continua sendo você, com certeza é transformador. Talvez se eu não tivesse perdido tudo aquilo que me fazia ser eu, além de ser estudante de medicina, eu tivesse enfrentado a faculdade com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade. Talvez tivesse aprendido mais do que eu aprendi. Talvez o meu desempenho tivesse sido muito melhor, porque eu não precisava gastar tanta energia com essa tensão. Quando se fala em humanidades, a medicina talvez devesse até um pouco ser ciência humana, porque a gente necessita de humanidade, né? A base disso tudo é a humanidade. Dentro da faculdade, as singularidades, as individualidades vão se perdendo. Eu deixo de ser um indivíduo, um único indivíduo, não deixo de ser o Caio para ser um estudante de medicina. E após as aulas, nos intervalos, os alunos me procuravam justamente por saber que eu sou formada em psicologia para conversar um pouquinho sobre as suas inquietações, os seus medos, os seus anseios durante o curso de medicina. Uma aluna especificamente se aproximou de mim, conversou um pouquinho e falou: professora, como é bom termos alguém para a gente conversar um pouco durante a nossa formação em medicina, mas seria muito bom também que esses professores pudessem fazer alguma coisa com tudo que a gente vai narrando para eles. Essa conversa com essa aluna, eu comecei a ficar pensando um pouco mais sobre isso e o que eu poderia fazer em relação a essas narrativas dos alunos. Foi aí que surgiu o FAIME, a possibilidade de ingressar no FAIME, que é uma proposta de espaço para a educação médica, e aí lá, junto com alguns orientadores, formatei um projeto de intervenção que era voltado para exatamente os alunos de medicina, ter um espaço para poder falar um pouquinho das suas angústias, das suas vivências durante a formação em medicina. Esse projeto é denominado Compartilhando Vivências na Formação Médica, uma estratégia de cuidado na saúde, na doença e na morte. Para ficar mais atrativo e compreensível para os alunos, denominamos de Café Diálogos, um espaço que acontece mensalmente no lugar reservado, onde a gente pode tomar um café e conversar um pouquinho sobre essa formação médica. E foi vivenciando esse espaço com os alunos que pude perceber os sentimentos, as angústias, as inquietudes que eles vivem diante da formação em medicina. E o que é importante saber de tudo isso? Esse projeto está possibilitando compreender que é preciso que a gente trate o nosso aluno para além da condição de ser aluno, mas da condição de ser indivíduo, de ser sujeito, de ser humano. Ele precisa ser enxergado, ele precisa ser visto. A maneira como a gente fala com ele, a maneira como a gente enxerga ele, a maneira do nosso tom de voz. Tudo isso influencia numa possibilidade muito positiva nesse trato humano para uma relação benéfica entre professor e aluno. Esse projeto está possibilitando também enxergar que, diante de toda essa formação que nós precisamos ter, que é a sensibilidade diante da realidade que o nosso estudante vive como ser humano, pode possibilitar e potencializar a sua experiência como sujeito e, quem sabe, a sua experiência como um bom profissional de saúde na assistência ao paciente, na relação sensível, na empatia, no altruísmo, no que a gente chama o tempo todo de humanização, ou melhor, humanidades na saúde.